Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. 12 de maio de 2016. Um dia muito triste. Dia de ruptura na democracia brasileira. Dia em que a maioria do Senado Federal rasgou a Constituição e pisoteou a soberania popular, aprovando a abertura do processo fraudulento de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que agora está afastada por até 180 dias. Quantas mãos sustentam e estão sujas de golpe? Quantos lavaram as mãos? E quantas mãos acolhem e defendem a democracia? Ao destituir o meu governo, querem, na verdade, impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários dos 54 milhões de brasileiros e brasileiras. O golpe ameaça levar de roldão não só a democracia, mas também as conquistas que a população alcançou nas últimas décadas. O destino sempre me reservou muitos desafios, muitos e grandes desafios. Alguns pareceram a mim intransponíveis, mas eu consegui vencê-los. Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença, e agora eu sofro mais uma vez a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farsa jurídica e política. Mas não esmoreço. Olho para trás e vejo tudo o que fizemos. Olho para frente e vejo tudo que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Lutei a minha vida inteira pela democracia. Aprendi a confiar na capacidade de luta do nosso povo. A luta pela democracia não tem data para terminar. É luta permanente, que exige de nós dedicação constante. A luta pela democracia, repito, não tem data para terminar. A luta contra o golpe é longa. É uma luta que pode ser vencida, e nós vamos vencer. Jamais vou desistir de lutar. Muito obrigado a todos. Para analisar a atual conjuntura do golpe e pensar em como reconquistar a democracia, convidamos Igor Fuzia, cientista político, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e Rodrigo Viana, blogueiro. Bem-vindos. Obrigado. Legal. Como analisar esse triste e tenebroso momento nacional? Como é que vocês estão vendo esse cenário
e agora com um golpe consumado, embora seja apenas uma suspensão da presidente por processamento, né? Mas a gente sabe que essa é uma situação muito difícil de reverter e que teremos um novo governo de um interino ilegítimo e interino já hoje. Sabe? Pois é, eu acho que o que mais incomoda, duas coisas que incomodam demais os autores desse golpe. Primeiro, chamá-lo pelo nome. É curioso, né? O Freud dizia isso, né? Quer dizer, as pessoas às vezes ficam dando voltas e não querem falar, não querem chamar as coisas pelo nome. Antigamente as pessoas não queriam chamar o câncer de câncer, né? Achando que com isso não haveria o câncer. Então, quando a gente fala que é golpe, as pessoas ficam desesperadas. Hoje eu ouvia o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso numa rádio em São Paulo, e ele dizia, olha, tem que parar com isso, a Dilma está fazendo um mal ao Brasil. Ela está querendo resistir, ela tinha que aceitar. Então, duas coisas incomodam demais aos autores desse golpe. Primeiro, chamá-lo de golpe, porque é um golpe parlamentar, não é um golpe fardado, como a gente viu em 64, né? Mas é um golpe. E a outra coisa que incomoda muito são essas imagens que nós vimos aí. Eles queriam que a Dilma tivesse apagada da história. A Dilma e o que ela representa, o Lula, né? Então, o fato da presidenta Dilma ter saído do palácio, ter encontrado o povo, ter discursado de maneira firme, incomoda demais. Eu vi umas pessoas na rua também em São Paulo, no bairro dos Jardins, eu fui a trabalho hoje, e eles comentavam, mas ela ainda está querendo falar, ela está falando lá com o povo na frente do palácio, quase como se fosse um absurdo, e doesse para eles a existência desse campo político representado pela Dilma e pelo Lula e por vários atores, né? Um campo que é coletivo, de uma construção coletiva. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. A primeira forma de resistir ao golpe é chamá-lo pelo nome. É golpe, é um governo golpista, um golpe meio frio, meio light, né? A gente pode dizer assim, mas é golpe. E segundo, dizer, nós vamos continuar existindo, né? Acho que eu partiria daí, eu não sei o que o... Igor. Olha, eu tenho lido muito o material que circula pela internet, porque pela grande mídia, realmente, a gente não tem como saber o que realmente acontece. A grande mídia só dá a visão dos golpistas. A grande mídia foi parte fundamental nesse golpe, não por acaso falam no golpe midiático. Né? Então a mídia não está simplesmente cobrindo os acontecimentos, ela é protagonista, ela é golpista, né? Assim como os políticos, empresários, né? Envolvidos, juízes, né? Envolvidos nessa operação. E tem muita coisa boa circulando, eu recomendo muito que as pessoas acessem os sites, os blogs alternativos, né? Eu li um artigo do Vanderlei Guilherme dos Santos, que é, sem a menor dúvida, o maior, o mais respeitado cientista político brasileiro. Ele lançou uma frase muito provocativa. Ele disse o seguinte, que o impeachment deu certo, o golpe fracassou. Mas como? O que nós estamos vendo aí é um golpe que está acontecendo. É claro que é uma provocação, mas aí ele explica o que ele quer dizer. O golpe não era simplesmente o afastamento da presidenta Dilma, tirar a Dilma, depor a Dilma, que é disso que se trata, e colocar no lugar um político de direita, né, afim aos interesses da burguesia brasileira. Né? O golpe não é só isso. Faz parte do golpe desmoralizar a esquerda brasileira, desmoralizar o PT, que é o principal instrumento político da esquerda brasileira, né? Tripudiar em cima do que foram esses 13 anos de governos liderados pelo PT, que não foram governos petistas, governos de coligação, mas liderados pelo PT, né? Enfim, achincalhar com tudo o que esse período representou para o país. E isso fracassou. Né? Eles imaginavam que iam colar no governo a pecha de um governo corrupto. Né? Agora estão tirando uma presidenta que eles próprios admitem que não há nada contra ela. Nada, nenhuma acusação de cunho moral ou de cunho criminal. Né? Quer dizer, ela está completamente limpa, enquanto que os próprios golpistas estão todos aí mais sujos que pau de galinheiro, todos ali com prontuário, com contas a ajustar com a justiça, com investigações capivaras suspeitas, enormes, né? Com enormes, fichas né? corridas os enormes. próprios, né? Tem um ministro aí, estava vendo, aquele que ganhou na loteria 12 vezes... 14 vezes em 2 meses, né? Isso, em 20 uma dias, coisa, uma coisa né? assim. Talvez tenham levado ele para o governo como um mascote, ele vai dar sorte, né? Um cara que ganha tanto na loteria, né? Vai dar sorte para o país, quem sabe, né? Vamos ver. Mas então, quer dizer, a ideia era essa.
E quem está se desmoralizando são eles. E a presidenta Dilma sai hoje de cabeça erguida, né, na resistência. Né? Eles não acreditavam que fosse ter gente na rua. Eles acreditavam que as ruas iam ser deles. As ruas, que historicamente no Brasil, as ruas sempre foram da esquerda, do povo, da democracia. As ruas é que foram, né, que se levantaram contra a ditadura militar. Né? As ruas sempre foram um espaço nosso. De repente você vê ali gente que nunca, pela primeira vez na vida, participa de uma manifestação política ali de verde e amarelo, supostamente contra a corrupção, etc. E eles acreditavam que iam gerar uma ideia de que há um clamor da sociedade pelo fim desse governo. E isso legitimaria o golpe. Os brasileiros não querem mais esse governo. Essa é a ideia que eles queriam passar e eles fracassaram. Porque nós fomos para a rua também e, no mínimo, nós nos igualamos a eles em número. Certamente em São Paulo não. São Paulo é um lugar muito específico no Brasil. Mas se você olha em termos nacionais, certamente nós colocamos mais gente nas ruas do que o outro lado. O lado do golpe. O que mostra, no mínimo, um país dividido. Tá mas certo? não importa se foi 55% de um lado, 45% do outro, isso é irrelevante. O fato é que havia ali dois grupos, né, um país com opiniões divididas. Né? Então, não conseguiram criar o efeito que eles pretendiam no início. Então, a narrativa do golpe fica muito prejudicada. Tá frágil também ela, né? Não, mas eu acho o que me preocupa um pouco, quer dizer, tudo me preocupa, mas o que me preocupa é como é que o Temer, o Igor dizia aqui, é um governo que não tem a legitimidade das urnas, não tem a legitimidade moral, porque é diferente de 64. Quando os militares entraram em 64, também com o discurso de acabar com a corrupção, o Marechal Castelo Branco era, entre aspas, um herói de guerra, tinha lutado na Segunda Guerra Mundial e era tido como um homem limpo. Os militares tinham uma imagem de limpeza. Depois a gente viu que não era bem assim. Mas só que hoje se fez um movimento contra a corrupção e quem assume não é o Sérgio Moro ou o Joaquim Barbosa, que são os líderes morais desse movimento, mas são os maiores corruptos do Brasil. Então há uma dificuldade de estabelecer legitimidade. Primeiro porque não tem urna e segundo porque não tem o discurso do moralismo ou não tem a imagem da moralidade que os militares tinham em 64. Da onde que pode vir a legitimidade do Temer? Isso é que me preocupa. De dois lugares. Primeiro, de dar uma arrumada na economia. Ele vai tentar isso com o Henrique Meirelles, arrumada do jeito deles. E segundo, ordem. E isso que me preocupa porque eu acho que eles vão tentar jogar quem resiste num gueto. Esses aí são os Quer dizer, era bonito ter manifestação no domingo? Era. Agora não é mais. Agora, manifestação vai atrapalhar a construção de um país novo. A gente precisa superar, virar essa página. Então, quem resistir vai ser taxado como baderneiro, desordeiro, e vão tentar jogar numa espécie de um gueto os movimentos sociais, os movimentos populares, especialmente aqueles mais ligados à história do Lula, do PT. Então, CUT, MST, as centrais sindicais, PT, PCdoB, esses movimentos mais vinculados à esquerda tradicional, eu acho que isso o Temer já tem na conta. Nós vamos enfrentar com o discurso de ordem e isso pode, inclusive, legitimar o governo dele. Agora, o que a gente faz? Também não vai para a rua? É uma equação, eu não estou dizendo que não tem que ir para a rua. Eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado para também não favorecer a narrativa deles. Agora, Rodrigo, você está falando uma coisa que eu queria ver com vocês. Quer dizer, o Temer está compondo o governo, como vocês estão dizendo, no mínimo, estranhíssimo do ponto de vista de qualquer imagem de lisura, de condição proba, etc. São pessoas investigadas pela Lava Jato, já condenadas em outros momentos e tal, com algumas exceções. E uma exceção, inclusive, que até onde eu saiba não há processos no campo da corrupção contra ele, é o secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes, que está sendo levado para ser ministro da Justiça. E em São Paulo, se você não sabe, se você não é do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, é importante que você procure se informar, porque esse senhor tem tido práticas fascistas absolutamente antidemocráticas na condução da segurança pública de São Paulo e no comando da PM em São Paulo. A PM em São Paulo é uma polícia anticidadã, uma polícia discricionária que protege aqueles que elogiam o governo Alckmin ou que elogiam o status quo e desce o cacete reprimindo
adolescentes, crianças que estão em movimento nas escolas estaduais, batendo em criança, batendo em adolescente, batendo nas mulheres, nas ruas. Quer dizer, esse é o senhor que foi levado ao Ministério da Justiça. Por isso que, só para concluir essa história, por isso que eu acho que eu ia chegar nisso. Quer dizer, o discurso da ordem. Vocês já viram que eles divulgaram o novo brasão do governo, o novo slogan do... Já tem o, como é que chama isso? O logotipo do governo Temer? Ordem e progresso. É o discurso da ordem. Naquelas manifestações do ano passado, de 15 de março de 2015, onde todo esse processo de rua começou, o discurso dos repórteres da Globo, que me parecia ensaiado, até milhares de famílias em paz, em ordem, vão para as ruas de maneira ordeira, de maneira ordeira, de maneira ordeira. Em harmonia com a polícia, fazendo selfie com a polícia. Então, é o governo da ordem. E acho que é daí que ele vai tentar tirar a legitimidade dele. A gente vai resistir. Só que a hora que ele, dependendo de como for essa resistência, podemos favorecer. Por isso que tem que ter muita inteligência também na atuação, né? Eu acho, para não favorecer o discurso do adversário. Não estou dizendo que não tem que se fazer movimento de rua, né? Bem ao contrário, né? Da ordem. Do progresso, acho que eles não vão fazer muita questão. Da ordem, sim. A questão é a ordem, né? Enfim. Só o progresso aí, do patrimônio aí é que entra da plutocracia. Esses eles fazem deles, questão, né? Das contas bancárias deles, das especulações financeiras, do agronegócio que agora vai avançar em cima das terras indígenas. Do rentismo, né? é isso. Né? A reforma agrária que vai terminar. Né? Agora, aí eu acho que é importante até falar nessa figura que é o novo ministro da Justiça, o homem da repressão em São Paulo, que o que nós vimos hoje e ontem é uma das facetas do golpe. É a faceta mais institucional, o afastamento, né, o fim do governo democrático. Né? Agora, existe uma outra faceta do golpe que vai acontecer aqui embaixo. Aqui embaixo a gente vai ter novos tempos nesse país, tempos sombrios, tempos de muita repressão, muito autoritarismo. Eles vão deixar o PT funcionando? O PT é o maior partido político brasileiro. Eles vão ter que destruir o PT. O sindicalismo brasileiro, a CUT, é uma das maiores centrais sindicais do mundo. Eles não vão poder deixar a CUT funcionando. Né? Um movimento social como o MST é o maior movimento social rural do mundo. O MST ele envolve, entre assentados, acampados, militantes, pessoas envolvidas no movimento, mais de 1 milhão de pessoas. São centenas de assentamentos da reforma agrária, de acampamentos, projetos de educação, de saúde, de educação, né, de milhões de atividades. De economia solidária, de agricultura orgânica. Agricultura orgânica, assim exatamente. Né? Então, eles não vão poder deixar isso continuar. Né? As universidades são um espaço livre. Né? Isso que o governo fez, o governo criou 23 novas universidades federais, dezenas e dezenas de campi. Né? Quer dizer, duplicou, descentralizou, né? Descentralizou, levou a universidade para os rincões do Brasil, para lugares onde não havia nem sequer ensino particular, quanto mais público. Né? E essas universidades, elas são um espaço plural, um espaço de debate. Quer dizer, são professores das mais diferentes opiniões políticas, de direita inclusive, de centro, de tudo quanto é jeito, mas é um espaço de debate. Né? Eles não podem permitir que a universidade seja uma caixa de ressonância de opiniões críticas ao que vem por aí. Né? Então, os tempos que a gente está iniciando vão ser tempos muito difíceis. Quer dizer, a gente vai passar por um período de repressão, que já há alguns sinais disso, pior do que foi o período final da ditadura militar. Né? Quer dizer, a ditadura militar ela não foi um período homogêneo. Durante os últimos anos da ditadura militar, houve uma conquista gradual de espaços democráticos. Pela primeira vez, desde a década de 70, nós vamos ter no nosso país um período de fechamento do espaço democrático. Porque a gente vinha alargando, né? Eu sou de uma geração... Desde o começo, desde 74, 75, a gente vem alargando esse espaço. Exatamente, porque a gente conquistou a anistia, depois perdemos nas diretas, mas bem ou mal elegemos um governo que trouxe de volta a democracia, o Sarney legalizou os partidos comunistas, o sindicalismo voltou a funcionar, depois teve a Constituição, né? A Constituinte, que é uma conquista importante, que foi rasgada agora, as eleições diretas, o país conseguiu a estabilidade econômica no governo Fernando Henrique Cardoso, com o controle da inflação, o SUS se consolidou com todos os problemas, mas nós temos um sistema de saúde que agora os Estados Unidos estão tentando implantar.
Então, a impressão que a gente tinha é que o país estava avançando. Então, eu acho que é o momento em que a gente está andando para trás. Uma reversão, Uma reversão completa, tanto do ponto de vista das liberdades, quanto do ponto de vista das conquistas sociais. Os direitos, né? Pegar uma, por exemplo, tão recente, os direitos trabalhistas plenos para empregado doméstico. Né? Isso foi agora, isso é da Dilma, isso não é nem do Lula. Né? Isso tem 2 anos. Né? Eu lembro que o jornal Estado de São Paulo lançou editoriais indignados contra, né? Mas está aí. Né? Então, né, as cotas raciais... já há projeto de lei tentando tirar a multa do... Exato, já reverter começar em a cortar, já vai cortando, Isso. já estão achando que essas empregadas têm direito demais. Né? A ideia de que tem direitos demais, que tem que cortar. Né? Então, agora, isso só pode acontecer por meio da repressão. Né? Eu estudo muito os processos políticos na América Latina. Né? A América Latina ela passa por ciclos, né? Ciclos de conquista de direitos e ciclos de perda de direitos. E todas as vezes em que há uma perda de direito, essa perda de direitos da sociedade, do povo, da classe trabalhadora, ela vem acompanhada de violência, de repressão. Né? Isso aconteceu na Argentina, quando terminou o governo do Perón, o período em que os argentinos mais conquistaram direitos trabalhistas, direitos sociais, foi o período de 10 anos em que Perón governou a Argentina. Né? No Chile, após o final do governo da Unidade Popular, e que antes da Unidade Popular já tinham outros governos que eram governos reformistas também. Quer dizer, houve um longo período no Chile de ampliação dos direitos. Esses direitos eles foram cortados, né? E para cortar esses direitos, para implantar o regime neoliberal no Chile, foi necessário implantar uma ditadura, né, do general Pinochet. Né? Então, né, na Guatemala, nos anos 50, né, em todos os lugares. Então, quer dizer, uma reversão social, ela é acompanhada necessariamente de um retrocesso político e que vai ser um retrocesso moral também. Né? Então, quer dizer, o que nós estamos vendo, né, o que a gente vem assistindo nos últimos anos, né, de ampliação dos direitos da mulher, de reconhecimento da diversidade. Né, aliás, simbolicamente, né, tudo Igor, isso. falando das mulheres, derrubaram uma mulher, né, primeira mulher eleita no Brasil 2 vezes. O primeiro ministério anunciado pelo Michel Temer não tem nenhuma mulher. Pela primeira vez desde a ditadura militar. Rodrigo, é o clube do Bolinha, é inacreditável. É incrível que numa sociedade em que as mulheres avançaram tanto, isso é o retrato de que é um governo que representa muito pouco da sociedade brasileira. Porque não é possível que na sociedade brasileira, com que as mulheres já avançaram, por mais que no Congresso tenha pouco, nós temos acho que entre 10% e 20% só apenas de mulheres, acho que é um dos congressos no mundo, ou pelo menos na América Latina, com menor representatividade feminina, mas um ministério sem nenhuma mulher. Nenhuma. Ele não quis nem não fez questão nem de disfarçar. Não, eles não lembraram, não passou pela cabeça deles, porque eles têm mulheres de direita. Claro. Tá cheio. Aliás, também, não dá muita ideia, porque pode aparecer aquela Janaína Pascoal no ministério do Temer. Já pensou? Pelo amor, hein? Não, eles estão cheios de mulheres, como disse a Isto É, belas, recatadas e do lar. Né? Não estão cheios de mulheres belas, recatadas e do lar. É um simbolismo. Eu acho que esse governo, quer dizer, a votação do dia, a infame, né? Porque a gente teve o 12 de maio e teve o 17 de abril, né? Que foi o dia daquela votação na Câmara, infame, em que tudo era pela minha família, pelo meu cachorro, por Deus, né? Pela minha família, e aí é o retrato, quer dizer, a minha família é a família tradicionalista, né? O homem está no centro e a mulher fica recatada e do lar, né? Uhum. E aí depuseram a mulher que representava a mudança desse paradigma. O Igor é um estudioso da América Latina e tal. Eu estudo um pouco, eu estudei um pouco nos últimos anos a Colômbia, né? Um país vizinho nosso aqui. E eu tenho a impressão que se esse governo se consolidar, a gente pode ter alguma coisa parecida com que a Colômbia tem isso ao longo de mais de 50 anos, né? Quer dizer, um governo onde você tem eleições, tem judiciário funcionando, tem parlamento, mas tudo que é movimento social e que é esquerda está excluído. Você jogou para o gueto, né? Por isso que a Colômbia tem 50 anos de guerrilha, porque lá toda vez que os setores populares tentaram se organizar para participar institucionalmente, foram jogados para fora. Foram criminalizados, aniquilados, reprimidos. Né? A própria Farc, as Farc que são tratadas como uma narco-guerrilha, quer dizer, é evidente que hoje em dia tem relações com o narcotráfico, como tudo, ou muita coisa na Colômbia tem. Mas as Farc surgiram em decorrência de problemas políticos e do fechamento do Estado colombiano para a ação
popular, né? E aí se você não consegue canalizar para a instituição, para algum lugar vai. De novo, é o Freud, né? Se você reprime muito, para algum lugar sai, né? Em algum lugar isso vai dar. E eu espero que isso não aconteça aqui no Brasil, mas eu não descarto isso. Se você criminalizar a esquerda e os movimentos sociais e as reivindicações, para onde que isso vai... Aonde que isso vai se dar, se não pode via institucional? E nós temos uma situação... É uma situação perigosa. Nós temos uma situação né? temerária, né? Temerária. Porque nós temos temerária. Porque nós temos um Congresso, muitíssimo conservador. Aliás, eu diria que a própria esquerda, a sociedade brasileira, cuidou ao longo da nossa experiência democrática, que se finda hoje, infelizmente, vamos ter que reconquistar a nossa democracia, mas ao largo desses 30 anos de experiência democrática, quase 30 anos de experiência democrática, a gente cuidou muito pouco dos legislativos, né? O legislativo teve muito pouco no debate, nas eleições, teve muito pouco na perspectiva da qualificação. Em geral, tanto a mídia quanto as pessoas no senso comum, no dia a dia, etc., quando discutem política, discutem o executivo. Quem vai ser o prefeito, quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente da República, né? E muitas vezes nem lembram em quem votaram para vereador, para deputado estadual, para deputado federal. Para senador, às vezes lembram, porque senador tem menos candidatos, né? Dura mais tempo, etc. Mas, de todo modo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente tem um Congresso com uma conformação terrível, a gente já vem tendo congressos conservadores, etc., mas a conformação atual é muito específica, quer dizer, quase 200 deputados financiados pelo Eduardo Cunha, quer dizer, que conseguiu financiamento e tinha esses caras no bolso, bancadas que ultrapassam a condição partidária de longe, né? As bancadas da Bíblia, do Boi, da Bala, dos empresários, enfim, quer dizer, embora o cara seja de um partido, ele vota secundariamente junto com o partido. Se tiver que votar contra o interesse da bancada que ele representa, se é dos empresários, se é do agronegócio, se é da Bíblia, ele vai com um grupo, enfim, corporativo ou religioso, o que for, e não vai com o partido. Uma condição partidária de muitos partidos, partidos de aluguel, partidos pequenos, partidos que não são programáticos, que não têm condição ideológica, não porque são pequenos, né? Porque há partidos pequenos que são programáticos, ideológicos. Quer dizer, você tem um caldo de muitas variáveis, de uma condição congressual que, nesse momento, aproveitará a fatura, cobrará a fatura de um governo ilegítimo, né? Cobrará a fatura para implantar todas as suas pautas regressivas, de retrocesso, reacionárias, né? Nós estamos falando de terceirização, nós estamos falando de Estatuto da Família, de lei do natimorto, mudança das leis trabalhistas. Nós estamos falando de um conjunto, tanto no campo dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos avanços civilizatórios, como respeito à mulher, aos negros, aos homossexuais, LGBT, a questão da preservação ambiental. Quer dizer, você tem um conjunto de agendas que tendem a regredir Por isso que é muito ataque, fortemente. Né? Não é um ataque, assim, não é um ataque só aos anos Lula, ao lulismo, a Dilma e ao Lula. É um ataque também a isso, segundo a Constituição de 88, né? E eu acho que é um ataque também à ideia de Estado Nacional Independente que nós temos no Brasil, construído desde 1930. E eu acho que não é exagero dizer isso. Quer dizer, nem a ditadura militar ousou desmontar o Estado brasileiro, ao contrário, fortaleceu o Estado brasileiro. Né? O projeto dessa turma que está chegando aí no poder é de desmonte, né? É de regredir. Eu não sei quem é que falou, está parecendo que nós estamos voltando para a República Velha. Rodrigo, né? vou te dar um exemplo. Nós temos aqui em São Paulo o secretário da Educação, Exatamente. que recentemente disse que o Estado não deve ser responsável pela educação. Que a educação deve ser uma responsabilidade do indivíduo. Das famílias, de novo. Das famílias. Né? Que o indivíduo, as famílias, é que banquem os custos, em última instância, dos filhos na escola. Então, quer dizer, essa regressão é a própria ideia de que o Estado tem uma responsabilidade social, né? Quer dizer, uma responsabilidade pelo bem-estar, né? Por aquilo que é considerado universalmente como direitos do cidadão. Quer dizer, é uma regressão em relação à própria ideia, né, do que representa o Estado como elemento unificador da sociedade, impulsionador de algum conceito de bem-estar. Né? Então, quer dizer, é algo muito profundo, é uma regressão à República, os tempos da República Velha. Não, tem horas que eu olho e acho que a gente regrediu a períodos
pré-iluministas, né? Períodos medievais. Mas a gente precisa fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.